Bom dia a todo mundo que está por aqui. Bom dia para quem, ou boa tarde, boa noite para quem vai assistir gravado. Tem gente que vai chegando e vai se enquadrando com a gente aqui no nosso movimento de hoje, falando sobre feedback para transformar a liderança. E de cara aí, na nossa apresentação, eu já deixo uma imagem do livro Cura Corporativa, que quem está aqui, a Bruna já tem, né? Já está com a cópia dela ali, ó, né? Agora é providenciar o momento para a gente fazer a dedicatória, né, Bruna? Ah, precisamos, eu quero. Estou adorando, já estou lendo, estou amando. Que ótimo, muito bom, né? Porque que eu trago a capa do livro Cura Corporativa, né? Porque é um livro que fala sobre tudo que a gente tem falado aqui nas nossas webinars. Fala sobre escuta, fala sobre feedback, está falando sobre transformação, né? Olhar para as empresas como um espaço de regeneração. Está falando de escuta estruturada também. Então, assim, é um livro com 126 páginas e um conteúdo muito bom. Só que eu sou suspeita em falar dele porque eu escrevi, né? Então, a Bruna já tem um exemplar dela, agora vocês também fiquem, né? Alex, como é que eu faço para adquirir o livro? Você vai lá no perfil da Skills Hub, tá? Ou até mesmo no link de inscrição. Você pode acessar o nosso site, skillshub.com.br. Vai ter um ícone lá no nosso, um link no nosso menu, livros, e a partir de lá você pode fazer a aquisição do seu livro. Ele ainda está numa fase de pré-lançamento, então ele está num valor bem diferenciado, R$ 40. Você vai pedir, vai pagar uma taxa de frete lá dos Correios e vai chegar na sua casa. Só não vai ter dedicatória, né? Então, mas vai chegar na sua casa, tá? Então, já temos bastante gente aqui, chegou muita gente agora. Então, aqui a Alessandra, a Angélica já estava, a Bruna também, a Cristina, a Lohane, Slotter RH. Eu sei que na minha lista tem o seu nome, só coloca para mim aqui o teu nome, você quer dar Slotter, para mim poder acompanhar aqui direitinho, né? Agora está chegando a Júlia. Enfim, vamos lá começar. Eu trago de cara duas perguntas bem provocativas para vocês, tá? Ah, então vamos nós. Primeira pergunta é: o quanto você está pronto ou pronta para fornecer feedback? Quando a gente precisa conversar com alguém, seja em casa, né, seja numa DR, né, como é que a gente está pronto para fornecer feedback, né? Eu gosto dessa palavra fornecer, não é dar. Para mim é fornecer feedback. Né? Quando nas nossas relações comerciais a gente estabelece uma forma de se relacionar com os nossos fornecedores, a gente tem vários requisitos ali nesse processo. Né? A gente vai estabelecer indicadores que vão medir a qualidade desse relacionamento, os critérios que vão estabelecer a qualidade daquilo que a gente precisa receber. Então, essa palavra ela vem de forma proposital para a gente entender que um feedback ele precisa ter uma qualidade de alto nível. E nós precisamos estar prontos para fornecer feedback. Alex, eu não sei fornecer feedback. Então, você vai voltar desde a nossa primeira webinar, Liderar Sem Escutar Custa Caro, você vai assistir o webinar de riscos psicossociais, você vai assistir como resolver conflitos, você vai assistir ao webinar lá do Rodrigo Suzuki, que foi na semana passada falando sobre comunicação violenta, e você já vai ter uma boa base para como estar pronto para fornecer feedback. Só que feedback é algo construtivo, é algo que a gente vai caminhando no dia a dia e que sim, a gente pode fazer isso todos os dias. Agora, a outra pergunta provocativa que eu tenho é: o quanto você está pronto ou pronta para receber feedback? Né? Falar é fácil, e ouvir, e escutar. Quando alguém vem para a gente para dar um retorno, para dizer assim, Alex, você precisa melhorar nesse ponto aqui. Isso que você fez não foi legal, né?
A aula do Rodrigo Suzuki na semana passada, ela traz vários elementos que nos ajudam em muito, tanto para a gente fornecer, quanto para a gente receber feedback. Mas na hora que nós estamos recebendo o feedback de alguém, a gente está usando isso como uma oportunidade de crescimento e desconstruindo tudo que de repente a gente sabe por 1, 2, 3, 4 décadas, pela nossa carreira todinha, e com o coração aberto para poder reconstruir, ou a gente está se blindando. Então, a gente precisa olhar para essa qualidade que a gente tem de fornecer feedback, mas também da abertura de coração que nós temos para receber feedback. Por que feedback é tão mal visto, gente? Por que feedback é tão desafiador no cotidiano das organizações para a gente estar praticando? Né? Alguns anos atrás, eu fui convidado a dar uma palestra sobre feedback. E aí eu parafraseei o livro de Robert Chiniachik, Problema Oba, falando, a palestra, o tema era feedback Oba. Então, o que Robert Chiniachik diz no livro dele? Que todo mundo diz gostar de problema, mas quando vai para um problema ali que realmente vai exigir muito, as pessoas estão correndo. Então, ele faz a gente ter uma visão de que um problema é algo bom para a gente resolver. Se você resolve um problema, você é visto como uma pessoa resolutiva, né? Agora, quando eu trago essa ideia dele para cá, para o feedback, é a mesma coisa. Quando você escuta, preciso te dar um feedback, ou eu preciso fornecer um feedback, diga oba no final. Tá? Porque o feedback é uma oportunidade de construção, de crescimento, de realinhar, né, para a gente poder, então, obter aquele resultado que a gente deseja. É uma oportunidade de crescimento. Então, olhando aqui para os desafios que vocês trouxeram, o que é que vocês me trazem aqui? Desafio enfrentado na liderança em relação a esse tema. Gerir pessoas, gestão emocional, comunicação ríspida, engajamento e desenvolvimento de novos líderes, tá? Vejam que em tudo que a gente tem falado, a emoção, ela está muito presente nesse aspecto. Então, como é que eu estou gerindo pessoas com feedback? Avaliando as duas perguntas que eu fiz, o quanto eu estou pronto para fornecer e o quanto eu estou pronto para receber, né? Toda informação, ela precisa ser assertiva. O que é isso? É informação clara e objetiva. Tem horas que a gente vai precisar contar uma história para contextualizar, mas tem horas que a gente não vai ter tempo para contextualizar de forma tão profunda. A gente pode, então, entrar aqui de forma mais direta, mas toda a nossa comunicação, ela precisa ser clara e respeituosa. E na aula com o Rodrigo Suzuki, na semana passada, a gente entendeu o quanto a comunicação não violenta nos ajuda nesse processo de fazer uma comunicação se conectando com a outra pessoa, não entrando num estado de julgamento, compreendendo o mundo da outra, para a gente poder dar direcionamento. Né? Então, quando nós estamos, como líderes, fornecendo feedback para alguém, percebam que nós estamos tendo a oportunidade de ajudar no desenvolvimento da outra pessoa. Então, a gente vai usar de muito respeito para se conectar, para entender o mundo do outro e ajudá-lo a desenhar um caminho de crescimento. Lógico que desenhar esse caminho, os elementos para esse crescimento, quem coloca é a outra própria pessoa. Tá? Então, aqui ao longo do decorrer, eu vou falar como a prática que eu tenho na questão de feedback quando se trata de avaliação de desempenho. Tá? A escuta ativa que a gente vem falando desde o nosso primeiro momento, desde a nossa primeira webinar, tá? E a escuta estruturada. A gente pode estabelecer um diálogo, mas aqui quando eu falo da estruturação, eu estou falando muito de pesquisas, né? Questões que a gente pode elaborar e veículos que a gente pode ter dentro da organização, estruturando essa forma de escutar as pessoas, de maneira que a gente possa medir e analisar a comunicação interna dentro da nossa organização. Tá? Então, a escuta ativa é entender melhor
para a gente poder melhorar a nossa performance. Então, principalmente o elemento principal da escutativa, eu estou aqui ouvindo vocês e estou em estado de presença, tá? Qualquer comentário que vocês tenham, qualquer dúvida, pode ir colocando nesse momento no chat, que aí depois a gente entra para falar um pouco mais, abrindo os microfones, tá? Gestão emocional, CNV, é algo fantástico aqui, né? Então, a inteligência emocional, a gente desenvolver essa autorregulação e a empatia. Mas quando a gente fala de emoção, eu tenho 3 pontos importantes aqui. São os 3 centros de inteligência que nós temos. O centro de inteligência mental, emocional e o instintivo. O que isso significa? Tem pessoas que concentram muito a sua energia aqui, eu sou uma delas, né? Na mente. Produzem, analisam, né? São pessoas muito voltadas para fazer as coisas com muita segurança. Tem outras pessoas que são mais, falando de corpo, né? Mais no peito aqui, são as pessoas que envolvem a sua energia muito no centro de inteligência emocional. Essas são as pessoas que têm uma capacidade muito grande de criatividade, se disponibilizar em serviço para as outras pessoas, né, de buscarem estar à frente de algumas ações, tá? Isso está muito mais concentrado em pessoas assim, não que só pessoas no centro de inteligência emocional fazem isso. E a gente tem as pessoas do centro de inteligência instintivo, são aquelas pessoas mais voltadas para a ação, né? Então, tem gente que só a presença dela, sem ela falar nada, já demonstra que ela está ali. Ou é pela energia que ela demanda, ou é pela roupa que ela veste. Mas ela tem um estado de presença. A gente vai ter aqui também as pessoas mediadoras, né? Aquelas pessoas que estão mais voltadas para mediar as situações, e é onde a gente encontra os melhores líderes, tá? Que se desenvolvem mais rápido. Então, a gente precisa entender que a inteligência emocional é o equilíbrio desses 3 centros. Porque eu posso pensar muito, analisar, e aí partir para o meu centro de instinto, para a minha ação, mas sem me conectar emocionalmente com as pessoas e as situações. Ou eu posso sentir e agir, sem levar para ponderar, para pensar. Eu tenho certeza que vocês não, mas eu tomei decisões precipitadas. Vocês não, eu já, né? Quem que nunca tomou uma decisão? Poxa vida, eu fiz isso sem pensar. Por quê? Eu senti e agi. Então, o equilíbrio emocional vem da gente poder sentir algo no nosso cotidiano, a gente sente o impacto de alguma situação na empresa. Ao invés da gente agir, a gente vai levar essa energia para a mente, para o centro de inteligência mental, para depois a gente ir para o instintivo e entrar em ação. Tá? Então, um feedback, uma comunicação, a gente precisa trazer esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional. Ai, Alex, é porque eu sou muito emotivo, então eu transpareço as minhas emoções. Não tem problema, né? Então, tem gente que vai sentir um impacto emocional e vai continuar com cara de paisagem, mas isso não significa que ela esteja sofrendo por dentro, que ela não esteja abalada. Então, a gente precisa trabalhar muito esse equilíbrio desses 3 centros para poder fazer um feedback muito bem alinhado, porque muitas vezes o teu centramento num momento de crise vai ser o ponto forte da tua equipe na hora de você lidar ou dar um feedback que está mexendo com a tua equipe ou com a empresa, tá? Então, a gestão emocional, tanto com outras ferramentas de autoconhecimento quanto a comunicação não violenta, ela é extremamente importante nesse sentido, né? A gente tem esse trabalho pela Skills Hub de fazer uma escuta estruturada dentro das organizações, considerando fortemente os conflitos emocionais, ou seja, compreendendo as situações, os conflitos vivenciados e como a gente estabelece um plano de trabalho fortalecendo cada ser humano dentro da organização, principalmente fortalecendo a força da liderança. Por isso a minha pergunta, o quanto você está pronto para fornecer, receber feedback, tá? Então, como líder, nós precisamos estar pronto tanto para fornecer, quanto para poder receber. Continuando com o que vocês trazem para a gente, né?
em termos de feedback, é como é que eu faço uma comunicação assertiva e transparente. Tá? Vocês percebem que a escuta está em todos os processos de comunicação? Né? Tudo que a gente vai fazer, que a gente vai comunicar, interna ou externamente, a gente precisa ter uma escuta muito alinhada com o nosso público, tá? Então, a gente consegue ser assertivo, né, claro e objetivo, e fazer um feedback muito alinhado nesse aspecto, e ser transparente nesse feedback, quando a gente está ouvindo as necessidades das pessoas. Quando a gente está demonstrando interesse naquilo que as pessoas estão fazendo, tá? Vamos lá para a avaliação de desempenho, que eu sei que hoje é um ponto onde a gente precisa trabalhar principalmente o tema feedback. Você aplica uma avaliação de desempenho na tua empresa, você está avaliando tanto as questões de resultado que as pessoas apresentam, quanto as questões de competência também. O RH, muita gente aqui é de RH, está se debruçando sobre toda uma análise, uma compreensão, porque depois da avaliação de desempenho virão os PDIs, tudo aquilo que vai desdobrar em desenvolvimento. E aí você faz um trabalho bonito, você fala sobre feedback, você estrutura os líderes para processo de comunicação, comunicação não violenta, e na hora de fazer o feedback, o que, que o líder faz? Ele pega o relatório impresso e fala, está aqui a sua avaliação de desempenho. O que a gente faz com esse indivíduo? Né? Então, a avaliação de desempenho, o retorno dela para o colaborador é um momento sagrado de desenvolvimento humano, de fortalecimento na relação do líder com o liderado. Né? Como prática, o que eu sempre direciono? O líder ele precisa se preparar para esse momento. Então, eu vou estudar cada avaliação de desempenho, não importa o tamanho da equipe, dos liderados que eu tenho que fazer, que eu tenho que devolver esse feedback, mas eu vou estudar cada caso. Eu vou entender qual é o ponto de desenvolvimento de cada colaborador aqui. Mas não vou para essa reunião sem ele saber o que ele vai receber. Eu sempre entrego o relatório da avaliação de desempenho dele antes e marco um tempo à frente essa devolutiva. Então eu falo lá, por exemplo, eu vou pegar aqui a Lohane, né? Lohane está lá, minha liderada. Saiu já o resultado da avaliação de desempenho. Ali eu estou direcionando por e-mail para ela, tá? Lohane, aqui está a tua avaliação de desempenho. Estou te entregando para você avaliar, perceber, fazer uma autoanálise, e a gente vai fazer uma devolutiva lá, tal data, daqui a uma semana. Quando a Lohane vem para a reunião comigo, para eu fornecer esse feedback da avaliação de desempenho, vocês concordam comigo que ela vai vir muito mais leve? Porque ela já sabe o conteúdo do resultado que saiu. Ela pode até, digamos aqui, entre aspas, se armar em alguns pontos, tá? Porque isso acontece, né? Isso acontece do colaborador muitas vezes, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Mas ele já chega munido de informação. Ele não vem para um elemento surpresa. Por quê? Porque as pessoas não têm um bom olhar do feedback, porque muitas vezes ele não é praticado de forma construtiva. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu não gosto de receber feedback, porque feedback aqui só é para dar notícia ruim, quando na verdade é o oposto disso. Então, quando a Lohane entra numa sessão comigo para a gente fazer uma devolutiva da avaliação de desempenho, eu vou usar de tudo que eu tenho, muito alinhado a CNV e de processo de escutativa, para saber como ela se sente ou como ela se percebe em relação ao que ela avaliou. E ali a gente vai entrar no alinhamento do que é importante no desenvolvimento dela. Então, uma estrutura como essa, né, levando em consideração que não é no mesmo ambiente que a gente está, é numa sala diferente, aí você pode levar bombom, chocolate, bala, chá, café, o que você quiser, né? Você capricha no teu jeito de preparar esse ambiente. Mas o fundamental é justamente essa comunicação muito bem alinhada, porque agora eu vou poder ajudar a Lohane como líder dela no crescimento dela. A partir do momento que eu faço isso, eu fortaleço o meu relacionamento com ela. A gente estabelece mais confiança na relação líder-liderado. E por que não, como líder, eu me tornar um mentor para ela nesse processo, nesse caminho?
Então, a gente tem essa oportunidade de poder estreitar o relacionamento, porque o quanto mais a Lohane cresce, se desenvolve em termos de entrega de competência, eu, como líder, me sinto eternamente gratificado como um facilitador desse processo, mas ela ganha pelo seu crescimento e gera o resultado que nós estamos buscando. Tá? Então, eu estou ouvindo as necessidades que ela tem, tanto em termos de recursos para desenvolver o que ela precisa, como também de habilidades a serem desenvolvidas para fazer uma melhor entrega. Tá? E eu tenho um interesse genuíno, verdadeiro no crescimento que ela tem. Quando a gente faz isso, e muitas vezes o RH está estruturando essa cultura, eu preciso, como líder, me comprometer, me engajar com essa cultura. A gente vai estar dando ali para, eu vou, como líder, estar dando para a Lohane essa experiência, né? E sendo um exemplo para ela também de quando ela chegar no nível de liderança, como ela vai poder trabalhar nesse processo, né? A gente vai lembrar de todos os professores que a gente tem, tanto aqueles que investiram no nosso crescimento, quanto também aqueles que não estavam nem aí, que só iam dar uma aula. Que tipo de líder você quer ser na vida das pessoas, quando se trata de feedback, tá? Então, é trabalhar isso de forma ativa e também muito clara, tá? Feedback é momento de crescimento. Se você sente que tem alguma deficiência, ou que precisa, alguma falha, que precisa melhorar, então é buscar crescimento nesse aspecto. Tá? Engajamento e motivação com feedback. Como é que a gente lida com isso? Né? Primeiro que feedback não é só uma vez por ano quando tem avaliação de desempenho. Ele é todo dia. Tá? O momento que você senta do lado de alguém, avalia, percebe, 5 minutos de escuta, né? Aquele momento família que a gente senta lá, muitas vezes a gente senta no final do dia para jantar com a família e pergunta como é que foi o dia de vocês, isso é um momento de feedback. Né? Então, quando o colaborador chega, bom dia, como é que vocês estão? Fulano de tal, como é que está essa atividade, como é que está aquilo? Isso é feedback contínuo para a gente poder, então, estar se estruturando e crescendo junto. Tá? E isso vai reforçar aquela conexão que eu criei lá na minha avaliação, no retorno da avaliação de desempenho. Né? Então, o que eu sempre faço em processo de avaliação? Sentei com a Lohane, discutimos a avaliação, a gente entendeu ali qual é o que vai ser desdobrado agora em PDI para ela poder crescer, evoluir como pessoa e como profissional, mas eu, Alex, tenho uma política de vamos manter encontros semanais de pelo menos 1 hora para a gente trabalhar num aspecto aqui que você considera o teu maior desafio. Tá? Então, de repente, vamos lá, supor, né, a Lohane é gente boa, mas ela diz assim, Alex, o meu desafio são as relações interpessoais. Eu tenho dificuldade de me conectar com as outras pessoas. Então, é isso que eu vou levar e trabalhar com ela durante 1 mês e meio. Então, a gente vai ter de 4 a 6 encontros, eu como líder dela, vou estabelecer um processo ali muito baseado nas ferramentas de coaching e vou ajudar a Lohane a tornar isso prático. Eu vou tirar esse desafio dela e a gente vai criar uma outra perspectiva, um plano de trabalho para ela desenvolver esse aperfeiçoamento das relações interpessoais. Tá? Alex, eu sou travada, eu não consigo me comunicar, eu tenho vontade, eu tenho oportunidade de fazer apresentações, mas eu me travo. Vamos trabalhar essa timidez, essa insegurança. Se é o que ela precisa para, nesse momento, evoluir como um ser, como um profissional, eu vou me colocar disponível para isso. Tá? É importante a gente valorizar os resultados e os recursos, tá? E tem uma maneira de feedback que me lembrei aqui, que é um método antigo já. Não sei se vocês já ouviram falar no feedback hot dog. Vocês já ouviram falar no feedback hot dog, né? Então, eu tenho um ponto que, digamos assim, está lá tocando o nervo ciático da pessoa, causa dor, pode paralisar uma das pernas, é uma dor muito profunda. Se eu vou direto ao ponto, eu posso criar uma barreira para trabalhar essa dor da pessoa, tá? Que está impactando nos resultados. Então, o que eu faço? Eu vou trazer aqui
valorizar algo muito bom que ela tem. Agora, não é uma conversa, me veio a palavra que não é uma conversa fiada, não é uma conversa falsa, não é uma bajulação. Eu vou trazer algo que reforce o potencial dela e que ajude na resolução desse ponto aqui que a gente precisa conversar. Então, eu começo a minha reunião de feedback falando sobre esse ponto forte dela. A gente introduz o assunto a ser tratado, que é o tema central do nosso diálogo, e aí depois eu fecho com algum outro ponto forte que venha valorizar aquele trabalho que a gente precisa desenvolver. Então, esse é o feedback em hot dog, tá? Então, ou seja, você traz uma virtude, você traz o ponto que você tem que ter trabalhado, e você traz ali, fecha o diálogo com uma nova virtude. Mas direcionando para algo prático, para algo que ela realmente vai poder resolver e crescer. Isso vai trazer engajamento. Mas aqui, na hora da gente lidar com a dor das outras pessoas, a gente precisa ter o quê? Sensibilidade, empatia. Talvez a gente não consiga resolver isso no mesmo dia, então vamos levar para o dia seguinte ou para um outro momento, mas a gente não vai deixar de tratar aquilo que é extremamente importante. Tá? Então, eu gosto muito das questões de exemplos práticos, mas não de outras pessoas, da própria pessoa. Tá? Então, a gente às vezes vai encontrar dificuldade para se desenvolver numa área, mas a gente tem várias coisas que se tornam referências para a gente, de projetos, de situações, de vivências que a gente já teve na organização ou em qualquer outro lugar, que nos ajuda e nos direciona para a solução que a gente precisa, tá? E isso vai gerando motivação na gente. Como é que eu me desenvolvo, então, como líder, nesse aspecto do feedback, né? Eu preciso estar em vivências, eu preciso estar com capacitação, com treinamento, eu preciso estar perto de pessoas que possam me ajudar a estabelecer o melhor desempenho na questão do feedback, né? Então, eu já vivenciei várias imersões de 7 dias, de 9 dias, de final de semana, que trazem muitas experiências, tá? Que trazem muitas vivências. Então, quando eu estou desenhando algum trabalho de desenvolvimento, a maioria deles para liderança, eu sempre digo 30% de conceito, 70% de vivência. Essa sempre é a minha proposta. Eu quero que as pessoas elas possam entender um conceito, mas que elas possam vivenciar isso daqui na prática, né? Então, eu sempre procuro imersões, quando eu vou como participante, no meio do mato, né? Aqueles lugares que a gente se desconecta de telefone, que a gente está em meio à natureza, que a gente desacelera a mente. Aquele lugar que quando você vai, que está terminando a programação, você fala assim, vixe, mas agora eu tenho que voltar para a vida real. Eu queria tanto ficar aqui, porque aqui foi tão bom. Mas ali também foi vida real. E essa sensação que a gente tem, a gente pode trazer para o nosso dia a dia, que é esse equilíbrio emocional, que é esse alinhamento entre o centro mental, de inteligência, de emocional, e o centro de instintivo. Tá? Então, como líderes, ou se eu almejo a liderança, eu preciso trabalhar a minha comunicação. E isso vem por meio de leitura de livros, por meio de materiais, de webinários como essa, mas principalmente por capacitação, tá? A gente também vai se desenvolver por meio de uma estruturação, por meio de uma evolução, e de maneira estruturada que a gente venha acompanhando isso. O que a Skills Hub traz nesse sentido, né? Nós temos aqui a Bruna, que é a nossa Hub Maker também, que é da Wake Up, da UI, então a gente tem um alinhamento muito forte nesse sentido, né, Bruna? Perfeito, perfeito. Então, a gente traz tecnologia, inovação, sensibilidade e muita informação, né? Muitos dados também, né? Dados, informação para embasar tudo, né, Alex? Muitos dados. Eu sei que você já começou a ler o livro Cura Corporativa, mas você ainda não chegou provavelmente no capítulo chamado Indicadores com Alma. Você vai chegar lá, tá? Então, a gente precisa de monitoramento.
E o Hub Insight é justamente essa ferramenta que a gente tem aplicado nas instituições, onde a gente vai estar estabelecendo um processo de escuta, as pessoas vão participar de uma pesquisa e a gente vai ter uma devolutiva. Aqui a gente faz alinhamento das dimensões organizacionais, dos riscos psicossociais e do mapeamento dos tipos de conflitos emocionais experimentados. Tá? Então, ou seja, alguém passa por um processo de ansiedade, mas qual é a raiz da ansiedade? A ansiedade é a ponta do iceberg. A ansiedade, ela é o sintoma que a gente percebe em algumas pessoas, mas qual é a verdadeira raiz? A raiz da ansiedade, ela está numa situação em que eu tenho medo do que vem pela frente, pela incerteza. Muitas vezes, esse medo não está dentro da organização. Ele está onde? Ele está no mercado, que às vezes está instável, que está num processo de recessão, em alguma alteração que acontece lá fora. Ele pode estar dentro da minha casa, e isso acaba impactando na minha produtividade. Tá? Então, o Hub Insight ele é justamente essa ferramenta que ajuda a gente a perceber. E como líder, eu posso aqui ter dados, né, até como a Bruna trouxe, mas que eu preciso ter uma sensibilidade de não olhar somente aquilo como número, mas de perceber o que aquilo corresponde ao emocional das pessoas dentro da empresa. Então, a gente leva essa ferramenta muito, mas muito diferenciada, ao ponto que no final dessa entrega grandiosa que a gente consegue verificar como é que está a maturação cultural da empresa. Ou seja, se a gente está num ambiente de risco estratégico, ou se a gente, num processo de grandes entregas e de grande performance cultural e psicológica, a gente está num nível de maturidade elevada e de sustentação. Então, olha só como líder a responsabilidade que a gente tem nesse processo de feedback com as outras pessoas. Porque na hora que eu estou falando para alguém que eu preciso me desenvolver, eu estou falando de duas coisas: resultados e do meu fit cultural e psicológico dentro do ambiente de trabalho. Tá? Então, gente, dar feedback, fornecer feedback, não é só colocar uma informação. É ajudar na evolução daquele ser humano. Mas, Alex, eu nunca tive gestor assim. Excelente. Você teve exemplo daquilo que você pode fazer de diferente, tá? Então, a gente precisa se desenvolver, mas não só para a gente, e desenvolver novos líderes. O subtítulo do livro Cura Corporativa é como a gente transforma empresas em espaços de regeneração humana. E isso começa pelo relacionamento, né? Dentro da Skills Hub, a gente já nasce com o nosso hub cultural muito diferenciado, né? Então, se você não visitou o nosso site, lá tem um pouco do que a gente trabalha nesse aspecto, né? Mas muito dentro das nossas reuniões, principalmente com os parceiros, ou quando a gente está fazendo uma apresentação, a gente está falando da nossa cultura nesse aspecto. Porque é importante, como líder, nós pensarmos não nas pessoas como o colaborador, mas sim também como o cidadão. Então, a gente vai partir para modelos de gestão no Brasil e também fora do Brasil aí, aonde a gente tem hoje a oportunidade de trabalhar o desenvolvimento do colaborador, mas também o desenvolvimento do cidadão, tá? Isso é um modelo de excelência em gestão. Tá? Então, a gente tem o Helder aqui, que está participando com a gente, que tem uma experiência fantástica. Ele conhece lá o MEG, que hoje está na versão 22, né? Que é um modelo de excelência de gestão, aqui no Brasil fomentado pela Fundação Nacional de Qualidade, mas que é um modelo de excelência no mundo organizado pela ONU. Né? Pode falar, Helder. O microfone está no mudo. É só agradecer a referência e dividir com você essas ideias que está colocando aí, que são maravilhosas. É isso que a gente precisa mesmo. De fato, essa é a linha de procedimento que a gente espera que a sociedade tome a partir de agora. Exato, exato. Obrigado, Helder, gratidão. Né?
E eu sei que como empresa, como RH, como CEOs, a gente tem um grande receio, que é de fazer uma análise, uma pesquisa mais estruturada, de receber feedback. Vou pegar um exemplo prático. Você está sentindo alguma coisa, certo? No teu corpo, mas você tem medo de ir no médico porque você não sabe o que, que ele vai dizer. E aí, às vezes, a situação vai ficando pior. E às vezes não é nada, mas o fator psicológico impacta mais do que aquilo que o corpo está dizendo. Então, a gente precisa aprender a receber feedback. E, gente, nós estamos num movimento, as empresas estão entrando numa nova era, onde a gente precisa cuidar das pessoas, tá? E eu sei que muita gente aqui movida pelo RH e conectado com essa questão da humanidade dentro das organizações, compreende e abraça muito isso. Então, hoje a gente tem uma lei que exige a avaliação de risco psicossocial, mas é aquilo que a nossa mãe e o nosso pai dizia para a gente, ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. E a lei agora ela vem trabalhando a gente nesse movimento. Mas encarem isso como uma forma da gente poder, de fato, agora, colocar em prática tudo aquilo que a gente desejou. Ou porque a gente não teve uma boa experiência com algum líder, desejava uma forma de estruturação e desenvolvimento diferente, ou porque a gente sempre teve muito alinhado com isso e temos grandes pessoas que nos inspiram de acordo com a nossa experiência profissional. Tá? Bom, eu já falei um bocado sobre o Hubsite, né? Por que, que eu falo sobre isso? Por que, que eu trago muito o Hubsite aqui nas nossas estruturas? Porque não é só uma pesquisa, né? A gente está num nível aqui de conexão humana muito grande nesse sentido. Porque a gente acaba cruzando tanto quanto eu estou entregando, quanto também eu estou me desenvolvendo em nível de competências, que estão muito ligados ao meu fator cultural e psicológico dentro da organização, tá? Então, é uma forma da gente mapear o que acontece dentro da organização para poder perceber a influência da liderança, os impactos em saúde mental, os impactos de demanda de trabalho, como é que anda a questão dos relacionamentos interpessoais, tá? Como é que está essa questão dos índices que me direcionam para a saúde mental, o que eu posso ou ofereço de suporte, tá? Então, fantástico quando a gente tem uma estrutura ou uma disponibilidade do líder dele poder ter uma agenda ali para poder fazer uma escuta ativa para uma determinada situação. Né? Então, eu conheço empresas que, no processo de desligamento, elas fazem uma entrevista para perceber se algo pode ser melhorado, né? Na experiência, qual foi a experiência? A gente fala muito sobre a experiência do cliente, né? Na gestão de projetos, na gestão de processos. Agora a gente está tendo a oportunidade de falar muito sobre a experiência do colaborador. Tá? Então, desde o momento que ele está participando de um processo seletivo, que ele é recrutado, que ele é selecionado, que ele faz onboarding, que ele se integra, e agora ele começa a viver a experiência dele. Né? Então, a gente oferecer todo esse suporte para essa experiência. E a gente avaliar também essa questão do desempenho. E aqui, essa avaliação, ela precisa ser contínua. Então, eu preciso avaliar e perceber como é que está a cultura da organização todo o tempo, a todo momento. Tá? Então, a gente realiza um trabalho desse tão profundo, estabelece 6 meses, 1 ano de trabalho, de desenvolvimento. Mas o que a gente sempre percebe nessa questão, quando a gente realiza uma pesquisa dessa? 2 pontos. Relacionamento interpessoal, que remete à confiança e colaboração entre as pessoas, entre as equipes, e liderança. Né? E o que geralmente eu escuto é de que a liderança ou não consegue dar tanta abertura, não tem acessibilidade, ou não existe uma conversa estruturada para poder fazer o direcionamento. Tá? Então, aqui eu volto ao slide anterior, falando sobre a importância que a gente tem de capacitação, da gente se preparar para fornecer feedback. Não entregar um relatório, mas a gente entregar um relatório e ter toda uma conversa de direcionamento com aquela outra pessoa ali para poder crescer. Alex, nunca tive isso. Excelente. É a tua oportunidade de fazer diferente. O tempo que nós estamos vivendo na gestão dos nossos negócios pede práticas diferentes nesse sentido.
Tá? E nós estamos aqui para justamente ajudar nesse processo, com essas entregas semanais gratuitas de webinar, mas também em processos muito mais profundos que a gente possa realizar dentro do ambiente que você está. Falando em entrega, o que, que a gente tem? Né? Hoje, lá no site da Skills Hub, você tem 2 e-books. Um guia estratégico para a implementação da NR1 e um outro e-book gratuito, que é o Gerando Insight por meio da escuta ativa. Tá? São 2 materiais rápidos de leitura, assertivas, né, claras e objetivas, que vai te conectar e trazer alguns insights. E o livro Cura Corporativa, que você consegue também pelo site da Skills Hub, né, que já foi a nossa capa de abertura aqui e que está fantástico. O livro ele traz uma abordagem muito profunda sobre tudo que a gente tem falado nas outras webinars e nessa webinar de hoje sobre feedback. A Bruna até abriu o microfone dela de novo aí. Ela já tem o livro dela. Está aqui comigo, ó, gente, é incrível. E, assim, passando um feedback, Alex, a forma humana como está escrita é tão inspiradora, assim, a gente consegue fazer tantas analogias com o que a gente vive nas empresas, na nossa empresa, que é muito inspiradora, eu indico demais, tá, gente? Assim, chegou fazem 2 dias, eu estou assim, lendo qualquer tempo livre. Estou super inspirada. Parabéns. Obrigado, Bruna. Né? O livro Cura Corporativa ele começa com uma ficção de uma empresa, mas é interessante que nessa ficção que ela foi escrita, a gente vai se conectar muito com ela, porque é uma ficção baseada em fatos reais, né? Né, a gente muda cenários, nomes, mas você vai poder se perceber dentro dessa história. Mas, enfim. Feedback é para ser fornecido, feedback é para ser recebido, e não é um instrumento qualquer, é um instrumento muito estratégico para o crescimento do nosso negócio e para o fortalecimento das nossas relações, seja no trabalho ou seja na vida pessoal. Né? Quer começar a treinar feedback? Começa em casa. É um bom espaço, né? Então, ao invés de a gente fazer DRs, discutir relação, vamos ter ali momentos de evolução, tá? Momentos de crescimento. E quando a gente ouvir a palavra feedback, o que a gente tem que expressar é: oba, estou tendo aqui uma oportunidade de evoluir como profissional, quando no ambiente de trabalho, mas também, mesmo sendo no ambiente de trabalho, evoluir como ser, né? Porque nós todos somos inteiros. Não dá para ficar em casa, o que é de casa, isso vai me acompanhar no trabalho e vice-versa. Então, o feedback vem para ajudar nisso. E agora eu abro tempo para vocês, né? Se vocês têm alguma dúvida, alguma colocação, tanto no chat quanto também aqui por áudio, né? Já já a gente vai almoçar e eu quero ser fiel no término aqui do nosso horário para a gente poder ir almoçar tranquilamente, talvez pensando sobre feedback. Tudo bem para vocês? Vamos lá. Helder abriu o microfone. Diante de tudo que você colocou, só resta os parabéns, né? Realmente é um trabalho magnífico que você está desenvolvendo. Já vou acessar e comprar o livro, conforme a recomendação da nossa colega. Mas eu queria fazer uma abordagem sobre a sua última fala, desse ser humano integral. Como é que as empresas podem se posicionar? Porque, assim, existe uma grande diferença quando você sai de casa e bota a sua roupa de trabalho e leva a sua bolsa, do ser humano que está em casa vivendo outros problemas, outras dificuldades que não vão deixar ele, não vão deixá-los. Vai acompanhá-lo para o trabalho. Como a empresa pode se posicionar sem abraçar, de fato, a responsabilidade disso, mas, de uma certa forma, ser um suporte nessa condução, seja nas crises conjugais, na crise financeira, no fator humano em si, nos seus traumas, nos seus bloqueios, como é que isso pode ser trabalhado a nível de empresa? Essa percepção de quando alguma coisa não vai bem com alguém, ela imediatamente ela é percebida, ela deve ser percebida pelo líder, tá? Então, eu me lembro de experiência que eu já vivenciei, chegando numa segunda-feira no ambiente de trabalho, liderando um grupo, e aí uma das pessoas não estava com uma comunicação não verbal dela ali, expressava um sofrimento. Lógico, como líder eu me preocupei logo com que era algo dentro da empresa.
né? Se era, poxa, a pessoa está chegando depois de final de semana no trabalho, com essa cara de insatisfação, o que aconteceu? E ali a gente, então, pôde entender que era algo, né? Ela aceitou o momento para a gente conversar, a pessoa, e ali eu fui entender que era justamente algo fora do trabalho, né? Era algo dentro de casa. Então, o que eu pude ser naquele momento foi o suporte para clarear as ideias, né? Então, é como você disse uma coisa muito interessante, a responsabilidade que não é nossa, mas a gente está com essa pessoa no nosso ambiente de trabalho, que está passando por um processo difícil, doloroso, né? Dependendo da abertura que a gente tem, né? Eu me lembro que eu falei assim, olha, você quer voltar para casa? Né? E, na verdade, o lugar que ela não queria estar era em casa, porque é onde havia um desconforto. Mas a gente conseguiu conversar sobre o problema em si e trabalhar na solução de alguma forma, né? Ou seja, a responsabilidade por resolver era dela, mas ali como líder, a escuta ativa, para mim, foi algo importante, né? Porque a gente conseguiu trazer luz, ela resolveu o que precisava resolver, e a gente continuou a ter um ambiente de trabalho produtivo, saudável, que é o que de fato importa, né? Esse equilíbrio da saúde psicológica e de segurança no trabalho com a questão dos resultados também. Então, por isso que eu sempre digo, Helder, que a liderança, ela deve estar pronta e se preparar cada vez mais para fazer esse acolhimento. A gente não vai resolver problema que se refere às pessoas que remetem a fora da empresa, mas a gente pode ajudar, a gente pode ser luz nesse processo, né? Porque é um ser que está passando, é uma pessoa que está passando por um problema. Se eu tenho capacidade de ajudar, o que me impede de fazer isso? E isso acaba que também é uma questão cultural. Se eu, como líder, não me sinto capaz de fazer isso, eu tenho um setor, né, a partir do RH, que dispõe de alguém que possa escutar aquela pessoa e ajudá-la. Então, esse acolhimento, eu entendo que ele é importante e faz muita diferença. Perfeito, sem dúvida. E assim, né, Alex, eu acho muito legal pegando o gancho aqui do Helder também, essa questão do feedback, ela tem um impacto do universo da pessoa, de onde ela está, como que ela está, mas também a cultura organizacional, ela influencia muito a forma com que os líderes dão e se condicionam a esse feedback. Então, eu acho que vem, né, quando a gente olha para o humano, em primeiro lugar, que eu acho que é o que você trouxe muito legal, assim, toda essa construção, a gente olha que é responsabilidade do líder quebrar ciclos que não estão legais também. Ele tem como entender que o ato de dar um feedback do seu estilo, do seu jeito, respeitando o ser humano e aquele outro ser que está ali na mentoria dele, porque a gente tem uma oportunidade de ser um mentor na hora de dar um feedback, né, de um pedacinho pequenininho, a gente consegue quebrar alguns ciclos e começar aos pouquinhos quebrar ciclos das empresas que muitas vezes estão precisando dessa cura corporativa, né? Então, que o líder não replique, que ele consiga, assim, estancar o que precisa ser estancado e levar o seu protagonismo ali para conseguir dar feedbacks realmente transformadores e não apenas replicando culturas que muitas vezes estão tóxicas, né? Verdade. E você traz uma reflexão muito legal, Bruna, porque às vezes eu trago em mim esse jeito diferente de ser dentro de uma cultura que não está muito alinhada a essas práticas. Mas eu, como líder, não posso deixar de ser quem eu sou, porque são os meus valores, né? Então, essas práticas, inclusive, diferentes que a gente possa fazer, que não estejam tão alinhadas com a cultura, mas sim, não é uma questão de desrespeito até, pode influenciar a uma mudança na cultura, né? E aí eu trago uma frase de Gandhi, muito conhecida: seja no mundo a transformação que você deseja. Então, muitas vezes, esse mundo não é o planeta Terra, é o lugar onde eu estou, é a minha casa, é a minha vizinhança, é a empresa onde eu trabalho. Então, eu quero que o mundo seja transformado, então eu vou ser essa transformação, né? E dentro da cultura empresarial, isso é... Porque quando a gente tem boas práticas, né, a gente isso começa a ser percebido, né? Então, eu já fui convidado pelo RH em lugares que passei: Alex, você tem uma prática legal da avaliação de desempenho. Você pode compartilhar com a gente como é que se faz isso? Porque a gente precisa trabalhar a questão de feedback. Posso, com a maior satisfação.
Alex, tem legal isso daqui, você pode compartilhar. O outro gestor tinha uma outra parte interessante também que compartilhava. Então, a cultura, ela vai sendo remodelada, e olha só que responsabilidade como líderes nós temos, que às vezes a gente espera tudo de RH, né? Tem gente aqui de RH, né? Tudo vai nas costas do RH. A transformação vem pela influência da liderança. Então, uma prática inovadora, conectada, humanizada que eu possa ter, ajuda, inclusive, o RH nessa transformação, né? Então, a gente precisa estar muito colado. Ah, eu não sou do RH, mas eu preciso estar colado, eu preciso estar interagindo, eu preciso buscar o suporte da equipe nesse aspecto, né? Então, isso é muito bom, Bruno, que você trouxe, porque nós somos influenciadores nesse processo diário de transformação nas organizações, né? Nem sempre é o líder. E, às vezes, como eu falo no próprio livro também, né, a Monique Zusa fez uma leitura muito linda quando ela coloca isso lá no prefácio que ela escreveu, né, de que a gente, a liderança não é uma questão de estruturação de cargo, ela pode ser uma questão situacional, né? Então, eu sou líder sem estar num cargo de chefia. E a liderança, ela é medida pela maneira como eu influencio. Isso é muito lindo dentro da liderança, né? Eu acredito. Né? Isso é muito bom. Ok, gente. Né? Se ninguém tiver mais nenhuma abordagem, contribuição, pergunta, eu vou encerrar aqui, porque gostaria muito de todos nós agora almoçarmos juntos, né? Continuar esse bate-papo. Quem sabe aí numa imersão que venha futuramente, a gente consiga se reunir presencialmente, e aí uma semana, assim, numa cidade bem interiorana, né? Curtindo momentos de muita reflexão e transformação também. É um dos objetivos da Skill Hub mais para frente. Tá? Alex, Oi, Daniel! Rapidinho, cara, só te agradecer aqui pelo convite, né? Esse momento aqui foi muito legal, então estamos realmente precisando desenvolver mais essa cultura de feedback aqui na nossa organização, e espero que você nos ajude, já está nos ajudando bastante, né? Tem outras pessoas aqui da organização participando aqui nesse momento com você, estão gostando muito desses momentos de webinar que você tem disponibilizado, né? Então, espero que a gente consiga fazer um trabalho mais aprofundado aqui. Vamos, é só chamar. A gente vai ligeirinho. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigado, Daniel. Um grande abraço. Um abraço. Viu? Aqui no chat, a Angélica colocou palestra excelente, parabéns. O Alisson levantou a mão aí, pode falar, Alisson. Bom dia a todos. Bom dia, meu irmão, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tirando o calor aqui do Tocantins, está tudo certo. Olha, eu quero dar o depoimento no seguinte sentido, de que eu fui abordado pela minha chefia imediata e alguns colegas para poder estar assistindo aquela primeira webinar sua, Alex. Uhum. E aí, os assuntos, eles não são tão inerentes à minha função aqui no Senac hoje, mas como eu trabalho também com lideranças e processos de gestão, eu me interessei pela sequência. E, como eu te falei ontem, eu assisti a antepenúltima webinar e me preparei para assistir a do Rodrigo, né? Isso. Que falou lá sobre comunicação não violenta, né? E aquele tema é um tema que me impacta muito, porque dentro dos processos de gestão pelo qual passei, muitas das vezes, ou eu fui mal interpretado, ou eu realmente me comuniquei violentamente. É como o Rodrigo colocou, não é você xingar a pessoa, não é você dizer que ela está bonita ou está feia, ou que ela fez um serviço mal feito ou não. Às vezes é o tom de voz, né? A maneira com que você imposta a sua voz, entendeu? E eu tenho esse problema, eu luto com isso há muitos anos, eu tento
tem momentos que eu tento corrigir, baixar o tom de voz. Os meus colegas que às vezes entram aqui e não sabem como é que é o meu jeito, pensam que eu estou zangado, entendeu? Na verdade, é aquela situação que você quer colocar as coisas e tratar, olha, faça isso, faça aquilo, e aí, às vezes, a questão do tom de voz tem me atrapalhado bastante. E ontem, naquela fala do Rodrigo lá, ele deu alguns insights que eu fiquei a pensar e, de uma forma genérica, agradecer a sua disponibilidade, agradecer aquele bate-papo ali no WhatsApp que a gente tem tido. Eu fico muito feliz de alguns insights que a gente tem feito, tem dado certo. Parabéns, continue nessa sua pegada, né? Inclusive, eu tenho que entrar no site, eu quero adquirir o livro, né? Eu quero adquirir o livro lá, e aí depois a gente pode estar se comunicando. Obrigado aí aos participantes, é um prazer estar falando com vocês também, comunicando com vocês também. E estão todos convidados a virem aqui no Senac Tocantins, comer um tucunaré. Olha, muito obrigado, Alisson, né? Uma grande instituição. Tive aí com vocês em 2022, foi um trabalho... Eu fiquei sabendo, você já é figurinha marcada aqui, viu? E a gente fez um trabalho lindo. E você falando, Alisson, me vem muito, acho que nesse processo, que é um processo de construção, a hipnose ericksoniana, que não é essa hipnose que a gente conhece, que a gente vê no TikTok, que a pessoa come uma cebola achando que é uma maçã, né? A hipnose ericksoniana, ela é uma ferramenta que eu utilizo muito nos processos de desenvolvimento humano, junto com a programação neurolinguística também, mas ela ajuda a gente a estabelecer um nível de comunicação muito assertivo. E como você fala essa questão de entonação de voz, eu não estou sendo bruto, ríspido, mas a minha entonação às vezes traz isso, ela ajuda muito nesse processo, né? Então, um curso de oratória ajuda muito nessa questão das entonações. Mas por que eu trago muitos esses elementos que vão trabalhar de forma mais profunda? Porque a gente vai estar a partir da psique, tá? Então, o trabalho que eu busco fazer sempre é de um trabalho muito voltado para a raiz, da gente entender por que a gente age como a gente age, e como que a gente pode reprogramar toda essa nossa forma de ser, olhando para um processo de evolução como um ser humano mesmo, né? Então, isso é o que eu pratico nos treinamentos, nas reuniões, nos atendimentos focados mais para a saúde mental também. Então, tem todo um caminho para você desenvolver aí, né? E vamos comer esse tucunaré em Tocantins, né? Gente, bom, estou disponível para vocês no WhatsApp, né? O livro, ele pode ser adquirido pelo site da Skills Hub, tá? Então, eu vou mandar para vocês depois o link da gravação aqui, tá? No máximo até amanhã de manhã, e lá, quando vocês fazem inscrição, lá no link do Hub Talks, do lado tem lá o link de livros, vocês podem baixar esses 2 e-books, mas também acessar o Cura Corporativa, tá? Vai levar vocês para a página do Cura Corporativa, e lá tem um link já para aquisição, você vai pedir e vai chegar na sua casa, direto, tá? Quem for de Natal aqui, da região, né, que a gente se encontrar, o Helder praticamente eu vejo toda semana, leva o livro, Helder, que a gente faz a dedicatória lá, né? Aí, para quem está mais distante, em Minas, São Paulo, no Sul, Tocantins, aí só quando a gente estiver presencialmente, mas a gente faz a dedicatória, tá bom? Gente, gratidão por mais uma semana, tá? Eu vou estar aqui no início da semana colocando o tema da próxima semana, que vai ser numa sexta-feira, nosso webinar, tá? Como é sexta, eu acho que cai bem uma feijoada no almoço, né? E aí fica tudo bem. Um chopinho. Então, olha aí. Um beijo no coração de vocês, um grande abraço, obrigado pela participação de cada um de vocês nessa webinar de hoje, muito especial, viu? Gratidão.